Olá, concurseiro, concurseira, estamos chegando para mais um encontro e eu separei para você o seguinte título: qual a possibilidade da Terra ser atingida por um grande asteroide? Por que eu fiz essa manchete em forma de pergunta? Justamente para questioná-lo, para provocá-lo sobre esse tema e lembrá-lo que o mundo tomou um susto muito grande dia 15 de fevereiro de 2013, porque a Terra foi atingida por um desses corpos celestes que vagam pelo sistema solar. O susto foi maior ainda porque sabíamos que um grande asteroide ou um meteoro estava passando perto da Terra e era monitorado pelos pesquisadores, mas eles não conseguiram ver esse astro menor que entrou em nossa atmosfera e atingiu a Rússia, deixando um rastro de destruição que aproximadamente 1.500 pessoas foram feridas. Olha só que interessante isso. A probabilidade de um fenômeno como esse acontecer, de um evento como esse, de ter dois asteroides passando próximo ao nosso planeta, é de 1 em 100 milhões, ou seja, quase zero. Mas quando pensamos do ponto de vista planetário, geológico, isso pode acontecer mais vezes. E com isso, concurseira, concurseiro, eu chamo-lhe a atenção pelo seguinte: despertou-se então a ideia de que o impacto de um objeto gigante na superfície terrestre pode acabar sim com a humanidade. Isso já aconteceu em eventos anteriores, há 65 milhões de anos atrás, quando boa parte da vida do planeta foi extinta. Existe uma estatística mostrando que aproximadamente 100 toneladas desses objetos atingem o nosso planeta todos os dias, mas ele vem em forma de poeira. Até vou fazer um seguinte comentário aqui com você. Se você tem uma calha na sua casa, ela está aí há muitos anos, pelo menos há mais de 5 anos, e ela não foi limpa, se você subir nela com um ímã e passar nessa calha, você vai ver que muitas coisas vão grudar neste ímã. Pode ter certeza que isto é resto de meteoro que se desintegrou na atmosfera e ele veio em forma de poeira para o nosso planeta e foi se acumulando nessa sua calha. E por quê? O meteoro boa parte dele é ferro. E também basta você olhar para a Lua. Ela está cheia de crateras. Por quê? Porque lá não existe um escudo como existe em nosso planeta. Então, todos os corpos que se aproximam da Lua são atraídos e acabam atingindo a sua superfície e não se desintegram, formando aquelas crateras que aqui da Terra a gente consegue observar até a olho nu. Mas o nosso planeta tem sim esse escudo protetor e faz com que eles se desintegrem, caindo em forma de poeira. De acordo com a Academia de Ciências da Rússia, que divulgou um comunicado afirmando que o meteoro tinha cerca de 10 toneladas e entrou em nossa atmosfera a uma velocidade supersônica, veja só, a pelo menos 54 mil quilômetros por hora, e se desintegrou aí a uma altura de 30 a 50 quilômetros acima da superfície terrestre. Quando vemos as imagens na TV, quando analisamos as imagens na TV, dava a impressão que estava muito próximo, mas estava altíssimo. Outro ponto, esta explosão liberou uma forte carga de energia muito grande que poderia ser comparada a várias bombas atômicas. Este foi o maior impacto que sofremos, olha só, desde o ano de 1908, quando em Tunguska, na Sibéria, naquele ano, mais de 2.000 quilômetros de florestas siberianas foram incineradas, foram destruídas quando o meteoro atingiu o nosso planeta. E para ilustrar melhor isso para você, me acompanhe neste vídeo, veja como ficou a floresta quando um meteoro atingiu a superfície terrestre. Mas não houve nada maior nem mais devastador do que o evento que destruiu a floresta de Tunguska em 1908.
É claro que surgiu uma teoria de que não era um cometa, não era um meteorito, que era na realidade uma nave espacial. O mistério do meteoro. Cientistas russos investigam cratera. Cientistas comunistas examinam a vasta cratera siberiana. Uma nuvem de poeira cósmica atravessou o sistema solar e atingiu a Terra. Uma chuva de meteoros assolou a atmosfera terrestre. Tudo isso faz parte da história do meteoro que caiu na noite de 1908 na Sibéria com a força de uma bomba atômica. 30 de junho de 1908, 7 horas da manhã. A tranquila floresta de Tunguska, na Sibéria, foi atingida por uma explosão ensurdecedora com força equivalente à de uma bomba de hidrogênio de 40 megatons. Árvores enormes se quebraram como se fossem galhos, enquanto a explosão dizimava a floresta. Os efeitos do abalo foram sentidos na Europa Ocidental e, inicialmente, acreditava-se que fora causado por um meteoro gigante que caíra na Terra. Terráqueos. Literalmente é uma catástrofe vinda do espaço. Resumo das notícias. Os pesquisadores de OVNI alegam que se essa explosão foi resultado de um meteoro, por que não foram encontradas crateras em Tunguska? Essas imagens do início do século passado, 1908, impressionam. A grandiosidade da destruição que aconteceu, onde? Na floresta. Agora calcule se isso viesse a acontecer em uma área urbana. Em 1808, o planeta tinha menos da metade da população que tem hoje. Era inimaginável áreas urbanas como São Paulo, Tóquio, Nova York, Londres, Paris e assim por diante. Se isso acontecer em uma área urbana, os danos serão extremamente catastróficos para eu ser aí o mais superlativo possível, um meteoro desses atingindo uma área urbana. Um dado também que você deve guardar aí, para que se tiver que escrever, não vier usar o termo errado, o conceito errado. Meteoritos são restos de asteroides. Guarde isso, meteoritos, restos de asteroides. É a designação que se dá aos fragmentos de um meteoro, quando ele se parte, quando ele se quebra na atmosfera pelo impacto, e daí acabam chegando ao solo. O que atingiu a Rússia é considerado pequeno, 17 metros mais ou menos, e aproximadamente 10 mil toneladas. Agora, imagine essas 10 mil toneladas, um bloco de ferro em velocidade supersônica, quando entra na atmosfera, causa um grande deslocamento de ar. Tanto é que na Rússia nem se encontrou grandes pedaços desse meteoro, pedaços bastante pequenos, mas a velocidade que ele passou, o deslocamento de ar que ele provocou, milhares de prédios tiveram suas vidraças quebradas, as pessoas se machucaram, como eu falei anteriormente, em torno de 1.500 pessoas. Uma coisa é certa, se escapamos desse, não significa que teremos a mesma sorte em outros momentos e podemos sim ser atingidos. Diante desse cenário, algumas empresas e o governo estadunidense estão buscando uma forma de monitorar e tentar destruir esses objetos antes que eles cheguem ao nosso planeta. Acredita-se que só conhecemos, veja só, 1% desses objetos que podem atingir a Terra. Isso quer dizer que os projetos para atingir esse tipo de monitoramento ainda são extremamente modestos. Vamos ter que evoluir muito. A missão que está sendo preparada para atingir um desses objetos é só para 2022. Entendemos que robôs podem chegar a um desses objetos, pousar nesse asteroide e ali arrumar uma forma de desviá-lo. E este projeto chama-se OSIRIS-REx. Vale a pena você escrever isso no Google e ler mais sobre este assunto. Segundo Scott Hubbard, ex-diretor da NASA,
o objetivo é também colocar em órbita um telescópio que consiga detectar em torno de 90% dos corpos com mais de 140 metros de diâmetro que se aproximam do nosso planeta. Olha só, 140 metros para os 17 metros que nós tínhamos analisado anteriormente, a diferença é grande, mas com mais de 100 metros ou com 140 metros de diâmetro, é um objeto muito grande e se ele entrar em rota de colisão com a Terra, ele não vai se desintegrar totalmente nessa entrada e vai chegar ao nosso planeta num tamanho considerável, o que vai causar sérios danos para a vida na Terra. Separamos para você agora uma imagem de um desses corpos que atingiram o nosso planeta e está no Museu de Geologia da Dinamarca. Observe o seu tamanho para esta imagem. Olha que ele está bastante próximo dos carros que estão ao fundo, dá para você ter uma noção da escala. Isso é uma ressalva, e é metade dele apenas, ele foi cortado ao meio para que pudesse ser estudado. No Brasil também temos um grande exemplo, é o meteorito de Bendegó. Ele foi achado na Bahia lá no século XVIII. Ele pesa em torno de 5 toneladas e é composto, como a maioria dos corpos que chegam ao nosso planeta, de ferro e níquel. Então, é pequeno em termos de tamanho, mas tem uma massa bastante densa, é muito pesado e você tem que fazer a seguinte relação. Se bater na água, no oceano, provoca uma tsunami e nós sabemos que a maior parte da população do planeta vive próximo ao mar. Se for direto no continente, pode provocar não só terremotos, mas espalhar poeira pela atmosfera, impedindo a entrada da luz solar, e acredita-se que aí os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos atrás, porque quando bateu esse meteoro no Golfo do México, que faz aquela abertura que você observa nos mapas, espalhou pelo nosso planeta uma camada muito densa de poeira, impedindo a entrada da luz do Sol, e sem Sol não existe vida na Terra. Até hoje, já se encontrou, veja só, concurseiro e concurseira, 30 mil meteoritos em nossa superfície. Lembrando que a superfície terrestre é apenas 30% de terra firme, o restante é tudo água, ok? 56 desses 30 mil foram encontrados no Brasil. Não é um número pequeno, é bastante grande. Agora eu quero que você analise, para ilustrar melhor o que estamos falando, um trecho dessa matéria que separamos. Me acompanhe. Cientistas deram um susto extra e atrasado aos habitantes do Reino Unido ao apontar que o asteroide recém-desabado na Rússia poderia ter caído nas Ilhas Britânicas. Isso porque a latitude no norte do país é a mesma da cidade russa de Chelyabinsk, onde o objeto que veio do cosmos fez estrago considerável. Claro que outras partes do mundo têm latitude igual e poderiam ter sido alvo, fosse outra a hora da queda ou diferente a velocidade do asteroide. Por isso mesmo, o paralelo serviu para assustar ainda mais quem teme ser um dia atingido por um pedaço de asteroide, como este que caiu na Rússia, com 17 metros de largura e 10 mil toneladas, segundo os primeiros cálculos de cientistas. Asteroides costumam se esfacelar quando entram na atmosfera terrestre, mas podem chegar à superfície, terra ou mar, quase inteiros, com até alguns quilômetros de extensão e tonelagem brutal. Concurseira, concurseiro, diante dessas imagens, podemos concluir uma coisa. É bastante frágil a vida na Terra, diante da imensidão desse universo e das improbabilidades, porque nós não conhecemos boa parte dos fenômenos que podem nos atingir.
E para terminar esse primeiro momento, eu quero lembrar um pensamento de Carl Sagan, um dos grandes pensadores a respeito desse tema. Ele trabalhava com a seguinte ideia: é questão de sobrevivência do ser humano na Terra conhecer o universo. Essa história de que se gasta muito para ir até a Lua, para ir até Marte, para colocar o Hubble, por exemplo, em órbita, segundo Sagan, deve ser gasto sim, porque se conhecermos o universo ao nosso redor, podemos nos defender e a partir daí nos perpetuarmos na Terra. Separei para você uma questão que a banca que vai trabalhar com atualidades pode olhar para o edital, olhar para o tema, que foi um fenômeno importantíssimo no ano de 2013, e resolver montar uma pergunta a esse respeito. Veja só, assinale a alternativa que contém espetacular acontecimento cósmico ocorrido no ano de 1994, que pôde ser observado e estudado da Terra. A alternativa A diz o seguinte: a passagem do cometa Halley pelas proximidades de Marte. Não, foi nas proximidades da Terra que se estudou Marte. Ainda se espera esse evento para saber como que ele retornará. O que diz a letra B? O eclipse da Lua ocorrido em 30 de novembro de 1994. Aqui você precisa saber a diferença de eclipse solar e de eclipse lunar. Isso não pode passar despercebido. Eclipse lunar, quando a Lua é encoberta pelo Sol, e eclipse solar, quando o Sol é encoberto pela Lua. Por isso que a alternativa está errada. Vamos para a letra C, que diz o seguinte: a descoberta das nuvens de Magalhães, situadas nas proximidades da constelação do Cruzeiro do Sul. Olha, Magalhães é muito mostrada, parece muito quando nos temas de astronomia e não está próxima ao Cruzeiro do Sul. Você, além do mapa da Terra, precisa ter um mapa do universo, pelo menos aquele mais comentado, aquele mais próximo. Vale a pena você entrar na internet também e ver esses dados astronômicos. E a alternativa D diz o seguinte: o alinhamento dos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Não foi nessa data, por isso que é errado esta alternativa. E a letra E, o que ela diz? A queda de fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 na superfície de Júpiter. Escreva isso na internet e você vai ver que esse foi o grande acontecimento e com ele podemos observar aqui da Terra o que isso fez na superfície de Júpiter e nos dá uma resposta do que pode acontecer na Terra. Portanto, a E é a correta. Dica de estudos. Concurseira, concurseiro. Uma dica de estudos sobre esse tema importantíssima e que você deve sempre pesquisar. Sempre que puder, está ali na internet, abre lá e dá uma olhada. É a página da NASA. A página da NASA tem vários temas e um deles é essa questão de monitorar os corpos celestes que podem atingir ou que orbitam o nosso planeta. Vale a pena, então? Escreva lá, se você não sabe o endereço, é até melhor você escrever apenas NASA no Google, vai aparecer a página e ali você dá uma olhada e vai ficar atualizado em relação a isso. Aqui terminamos então esse encontro, desejando como sempre bons estudos e uma ótima prova.